Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Vamos chegando. Sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar, da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos, às 20 horas, para juntos fazermos a prática do Evangelho, como nos é ensinada na doutrina, né? Através das orientações que estão aí em muitos exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo e que recebemos sempre nas casas espíritas, como sendo uma prática que nos ajuda, semana após semana, a higienizar, né, vibracionalmente os nossos lares e também a nossa própria casa mental. Então a gente faz aqui essa prática para que possamos também, né, servir como um convite para a gente mesmo fazer nas nossas casas, uma vez por semana, essa prática no dia, no horário que ficar melhor, né, para cada um de nós. Então, vou dando boa noite para quem vai chegando por aqui. É sempre muito bom ter os corações amigos aqui, né? A gente se reúne aos domingos. A Emanuele está aqui com a gente, a Helena, a Gladete, a Vanessa, o Giancarlo, também a Denise, também a Rosângela. Oi, Giovana, boa noite. O Charles também, Nayana. E eu vou acompanhar aqui os comentários, né? Desse evangelho, que é a Júlia. Vamos recebê-la aqui. Boa noite, Ju. Oi, Emília, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que vão chegando aqui. Dona Olga, boa noite. Nelly, Nai, muito bom estar com vocês. Ju, vou te fazer o convite então para fazer a nossa prece de abertura para a gente seguir o roteiro, né? Que a gente segue sempre, que é a prece, depois a leitura. Hoje, para quem quiser acompanhar a gente, nós seguimos no capítulo 12, estamos no item 10, que fala sobre um tema importante, né? Sempre muito importante nos dias atuais, que é o ódio. E a gente vai ver como, né, como encarar esse tema tão importante sob a ótica da doutrina. Então a gente vai juntos aqui tecer comentários, todos sempre muito bem-vindos para fazer o comentário junto com a gente, né? E aí a gente parte para a prece final. E é isso, é bem simples, 20 minutinhos, meia hora, né, Ju? É muito bom. Então faço o convite para você iniciar para a gente, Ju, por favor. Vamos então, amigos. Quem quiser fechar o olho, pode ficar à vontade. Quem não quiser, tudo bem também. Elevar os pensamentos, imaginando Jesus adentrando nossos lares, nós abrindo a porta para esse nosso amigo tão querido. Que possamos contribuir com bons pensamentos, bons sentimentos, para que os nossos lares sejam amparados e higienizados nestes breves instantes. Que possamos também lembrar de nos conectar com a Associação Espírita Fé e Caridade e com toda a espiritualidade amiga coordenadora deste trabalho. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Ju. A gente vai ler então na íntegra aqui o item 10, que ele não é muito longo, e ele nos diz assim: Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha, ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações, hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei de amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune, nesta vida e na outra, aqueles que faltam à lei de amor.
Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Bem, é um tema importante, né, Ju? E eu acho assim, às vezes a gente olha assim para o ódio, assim como a gente às vezes encara o tema do capítulo que é amar os inimigos, e a gente diz assim, eu não odeio, né? Eu não tenho inimigo, né? Acho que de pronto a gente às vezes tem essa noção assim de imediato. Mas se a gente investiga um pouquinho mais o coração e as relações, a gente vê que tem nuances ali, né? Então eu queria te perguntar como é que foram aí os teus estudos, o que que você pensou a respeito desse tema. Eu tive a oportunidade, né, Emília, de fazer o evangelho passado aqui com a Lu sobre a vingança. E o ódio, ele é o que gera vingança, né? Ninguém busca se vingar de alguém se não sente o ódio, se não sente a raiva. Então, aquela chama que alimenta a vingança que a gente conversou semana passada, que é tão destruidora da gente mesmo, da sociedade, é esse ódio, que é o tema de hoje. Até porque essa ordem do evangelho, né, Emília, a gente sempre lembra disso, ela não é à toa. Tem uma ordem lógica ali dos ensinamentos. E eu parei para pensar, quando que a gente sente ódio, raiva, enfim, tem as variações. Depois até vou trazer o que a Joana nos trouxe, Joana de Ângeles, quais são as variações do ódio. É quando a gente se sente ferido, o orgulho ferido de alguma forma. Então tudo remonta, volta a este orgulho ferido. E a gente ainda tem orgulho. Por isso que a gente sente a raiva, o ódio, a tristeza e todas as derivações desse orgulho ferido. Então, por isso que a Emília falou, né? Num primeiro momento, a gente pensa, não, eu não odeio ninguém. Mas quantas vezes a gente tem um orgulho ferido em um dia, Emília? Em um dia que seja, às vezes a gente não fala nada, a gente até não faz nada, mas dentro do nosso coração, no pensamento, a gente fala assim, nossa, que ridículo, olha o que ele tá falando pra mim. Ou, nossa, por que que ele agiu assim? Ou às vezes, né, Emília, nossa, como que ele não respondeu o meu bom dia, sorrindo pra mim? Ao longo de um dia, a gente sente essa raiva, esse ódio, mesmo que pequenininho, várias vezes. E isso vai alimentando algo maior. E por isso que me chama a atenção esse tema, Emília, porque é um mal sorrateiro, que ele parece pequenininho, parece que não dá em nada, né? Mas ao longo do dia vai indo, e daí vai aumentando, que gera vingança, gera orgulho, gera tudo isso, né? E a Joana fala que esse ódio, eu adorei esse jeito que ela fala, é quando a gente exige que se realize, de certa forma, aquilo que os outros só conseguem fazer de outra maneira. Então, o outro consegue fazer tal coisa de tal maneira e a gente exige que seja feito de certa forma. Seja se relacionar, seja o falar, seja o pensar. Hoje em dia tem muito, né, a liberdade de pensamento que a gente vê que às vezes não ocorre, a gente não respeita a forma do outro pensar, do outro sentir, e isso gera esses ódios. Então, olha quanta coisa, né, Emília, está nas nossas mãos mudar. Não é o outro que tem que mudar para eu não sentir mais ódio. Não é a Emília que tem que parar de me fazer ter raiva dela. Sou eu que tenho que parar de ter esse meu orgulho ferido quando a Emília faz isso ou faz aquilo. E eu também anotei aqui, lá no livro O Consolador, de Emmanuel, tem a pergunta e o Emmanuel traz a resposta, que na maior parte das vezes o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Eu achei tão lindo isso, porque que a gente pensa? Que o outro nos fere, que o outro faz X, Y para nós porque ele não gosta da gente, porque ele é uma pessoa má. A gente pensa um monte de coisa. Só que se a gente pensa que o outro que nos feriu tá machucado, tá sofrendo de alguma forma e que ele não tem o evangelho no coração, que esse amor muitas vezes foi sufocado, fica mais fácil da gente perdoar, né, Emília? Um pouquinho, né? Foi um equívoco de quem ainda não tem Jesus no coração. Ou até de quem tem, porque a gente também erra, né, Emília? A gente já tem Jesus no coração. Só que a gente se equivoca também, a gente também erra.
porque a gente também tem esse orgulho, então o outro também tem direito de errar. Eu gostei dessa definição de Emmanuel, que é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado. E finalizando a minha contribuição, pelo menos para te passar um pouco a palavra, a Joana de Ângeles, ela também tem bastante coisa, tá, nas obras de Joana sobre o ódio. Num primeiro momento, às vezes é um pouco difícil de entender, mas a gente vai lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai ficando mais fácil. A Joana, ela fala que o ódio tem disfarces. Aí ela cita a animosidade, o preconceito, a repulsa, a raiva e a ira. E sabe o que eu me peguei fazendo essa semana, Emília? Eu até estava conversando com meu noivo sobre isso. Estava numa determinada conversa, tudo tranquilo, normal, entre amigos. E eu me peguei falando assim, ai, não gosto dessa pessoa. E a conversa seguiu, foi só isso. A conversa seguiu. Aí depois, em casa, eu assim, como assim eu não gosto dessa pessoa? Eu não tenho nada contra essa pessoa não me fez nada, eu mal conheço essa pessoa. Por que eu falei isso, né? O nosso dia a dia, às vezes a gente está no meio de conversa, nas redes sociais, WhatsApp, manda isso, ela alimenta esse ódio, essa raiva, essa animosidade, essa repulsa, que se a gente não para se dar conta, a gente entra nessa bola de neve e faz, tipo o que eu fiz. Eu não gosto dessa pessoa, aí tu para pra pensar, mas não, peraí. Não é bem assim, não é isso que eu quero, né? Não é esse caminho que eu quero seguir. Então, lembrando que esse é o convite do Evangelho, né? Pra gente se perceber aquilo que a gente está sentindo e pensando por que a gente está sentindo essa raiva, esse ódio, e aí o que fazer para combater. Eu falo um pouquinho mais sobre isso depois, mas eu queria saber qual que é a tua interpretação desse texto, Emília. Júlia, confesso que eu ainda estou pensativa. A gente começa a se familiarizar com o tema, né? Nas semanas ali que antecedem esse momento aqui dessa troca e ler a respeito. E eu recorri a Joana também, recorri a uma palestra que, se eu não me engano, é deixa eu ver se estou falando certo aqui, mas a palestra que eu assisti é da Marlete, que está sempre aqui com a gente, né, nos domingos. Marlete, se estiver aqui hoje, dá um oizinho, viu? Uma palestra que a Marlete deu na nossa casa sobre esse tema do ódio há uns 3, 4 anos atrás, que está lá no nosso blog. E é muito interessante que a Marlete também cita a Joana nessa palestra e ajudou bastante a minha compreensão, assim, porque a minha visão ainda é bastante superficial sobre esse tema, né, do ódio, o ódio como o amor que adoeceu, ou o ódio como uma das facetas de vários sentimentos negativos que a gente pode ter sobre alguém. Mas uma coisa que eu pensei bastante, e a Joana fala disso, e eu achei interessante, é que sempre que a gente se pega sentindo, né, algo negativo em relação a alguém, né, e eu emito aquele pensamento, não gosto da pessoa, ou por que essa pessoa tinha que fazer isso? Ou a repulsa, às vezes até que não é contra uma pessoa, porque o ódio também vem para mim no momento atual, às vezes como uma ideia. Então eu odeio nem sempre a pessoa, às vezes eu odeio a ideia, eu odeio o grupo, né? Eu odeio partido político ou qualquer coisa que seja no coletivo, que às vezes até é mais aceitável socialmente quando a gente diz que odeia algo que é coletivo do que alguém que é individual, mas ao mesmo tempo ainda assim é o ódio que está agindo ali, é esse sentimento que nos faz mal. E aí a minha reflexão foi muito nesse sentido, né, que a gente, para emitir qualquer coisa, qualquer palavra, né? Isso veio para mim no Evangelho no Lar essa semana aqui em casa, sobre a importância da responsabilidade que a gente tem sobre o que a gente emite, né? Enquanto palavra, principalmente, mas também pensamentos, né? Como tudo. E tudo que a gente emite, a gente primeiro precisa produzir. Né? Então, eu não consigo emitir um sentimento de carinho, de amor pela Júlia, como minha amiga, sem antes produzir isso dentro de mim. Eu preciso antes produzir em mim para que ela receba. E o ódio igual, né, gente? Então, se eu vou emitir esse pensamento, esse sentimento de que não gosto, desprezo, né, tenho essa aversão,
sobre algo, sobre alguém, eu primeiro me dou um banho íntimo mesmo, gente, é mental, é energético, né? Portanto, espiritual, mas também é físico. Vamos pensar que isso é físico, porque passa por todas as nossas células, né? E o que não é a doença, se não é essa nossa contaminação, né? Íntima, né? Recorrente. Então a gente fica se adoecendo, né? A Lu falou isso semana passada. Eu tomo veneno querendo que outro passe mal, né? Então eu tomo veneno primeiro para achar que o outro vai passar mal. Então quem está passando mal, antes de mais nada, sou eu, né? Eu sou a pessoa que estou me envenenando, que estou me poluindo com esses sentimentos antes que eles sejam emitidos. E aí a Joana vai nos dizer que, de fato, toda vez que a raiva, né, é submetida à pressão e não digerida, então é interessante essa expressão também da raiva digerida, né? O que seria digerir a raiva? Né? Eu penso que talvez seja eu passar essa raiva sob a ótica da compreensão, do amor, né? De né? Ok, sentir, porque sentir a gente vai sentir, né? A antipatia, talvez, que você teve pela pessoa, é algo natural, você vai sentir. Mas entre sentir a antipatia a antipatia e nutrir esse desgosto, que pode se tornar até ódio, isso tem uma distância de tempo, de recorrência, porque não é numa vez, não é no encontro, às vezes é no dia a dia, né? E aí a gente vai errando com as pessoas, né? Então é a nona vez que a pessoa vem e critica alguma coisa em mim, difícil, né? Mas a gente tem que se acostumar a dar a volta por cima, né? E não ficar alimentando aquilo, nutrindo aquilo, pensando naquela cena, naquela palavra recorrentemente. Porque a Joana diz assim que essa raiva submetida sob pressão e não digerida produz danos no organismo físico, emocional e não físico, mediante distúrbios do sistema vago simpático, tais como indigestão, diarreia, acidez, arritmia, inapetência ou glutonia, como autopunição, por exemplo, no nervosismo, amargura, ansiedade, depressão. Raivas que são ingeridas a contragosto e não eliminadas de infância em relação à raiva, né? À medida que ela surge, né? Em razão de métodos castradores da educação. Então, a infância humana também, né? Desde cedo na vida, né? Que a gente diz, não pode se sentir assim. Não sinta isso, né? A gente às vezes castra as crianças emocionalmente, né? Em vez de, não, é ok sentir, acolhe, né? Vamos entender, né? Ou agressividade do grupo social, ou ainda necessidades socioeconômicas podem desencadear tumores malignos e outros de graves efeitos no organismo, alterando a conduta por completo. Então, isso está lá no livro Autodescobrimento, gente. É muito grave, né? Quando a gente fala de nos curar dessa raiva alimentada e realimentada, nos curar desse ódio que pode ser, de novo, sobre uma pessoa, sobre uma ideia, sobre um grupo, sobre uma mágoa do passado, um ressentimento, uma situação. Quando a gente fala de se curar dessa ideia, a gente está falando de curar, né, espiritualmente e fisicamente também. Então é muito importante, né, essa nossa reflexão íntima sobre os momentos em que a gente se sente assim, né, que a gente emana essa emoção, né, que é o ódio, que é, como disse Emmanuel aí, a Júlia trouxe pra gente, esse amor aí que adoeceu, né, que não está sob a luz, né, da lei de Deus, né, porque tudo que emana de Deus é amor. E se não há amor, a gente está dando as costas para Deus, né? Tá fazendo sombra, né? E não luz. Emília, eu acho que esse teu lembrete é muito oportuno. Eu não tinha pensado nisso, de que às vezes não é direcionada a uma pessoa. A nossa raiva, o nosso ódio, a animosidade é um grupo, uma ideia, um acontecimento, enfim. E eu quero lembrar também a fala da Lud semana passada, que o mundo hoje nos convida a duelar, que é o tema, acho que daqui a 2 semanas é o duelo, né? Semana que vem já. Semana que vem já? Semana que vem. Vamos falar 2 semanas seguidas sobre o duelo, porque vale a pena. Ali, ó, para ver como é importante. O mundo nos convida a duelar.
Então a gente tem que tomar esse cuidado de se aperceber quando a gente entrou nesse duelo. E o que a Emília falou de não ser. A gente se atenta às pessoas, mas ao grupo, a ideias, a acontecimentos, a gente esquece, porque, que nem você falou, é mais socialmente aceitável. Às vezes espera-se que você faça isso. Espera-se na visão do mundo, gente. Daí é o convite do Evangelho. O que Jesus espera de nós, né? O que Jesus não nem espera, o que ele nos convida a fazer é diferente. Então a gente tem que se aperceber desses convites que o mundo faz. É no WhatsApp, é no Instagram, é no trabalho, é o tempo inteiro. Às vezes não é nem o mundo, né, Emília? É a gente com a gente mesmo, a gente se duela. Então esse convite do Evangelho é de pensar diferente, de fazer diferente. E é um exercício, porque a gente vai odiar, a gente vai ter raiva, a gente vai falar mal, a gente vai querer se vingar. Vai acontecer, tudo bem. Mas a gente não é tudo bem alimentar isso. A Emília também falou. Vai acontecer, mas que a gente não alimente, que a gente se perceba e corta. Deu, não quero isso. Que nem eu dei o exemplo, né? Eu me vi pensando isso, demorou, porque foi depois da noite em casa. Já estava eu sozinha. Mas eu parei assim, por que que eu falei isso? E aí aí o seu França colocou aqui, aí eu fiz uma prece pedindo ajuda, porque a gente precisa pedir ajuda. Eu não quero mais sentir isso, eu não quero pensar assim, me ajuda. Né? Meu anjo da guarda, eu peço muito pro meu anjo da guarda. Tem um nome, a cuidadosa. Cuidadosa, me ajuda. Não quero mais ser assim. Dá uma força aí, né? Eu ajudo de um lado, você me ajuda do outro e vou continuar tentando. Vai acontecer, vai. Eu vi essa pessoa de novo, dias depois, eu já. Não, pronto, né? Já não tive aquele pensamento de novo. E aí, Emília, eu separei aqui o antídoto. Alguns antídotos para o ódio. Foram de várias fontes diferentes. Algum Joana trouxe, outro Emmanuel, outro Chico. Eu juntei aqui numa listinha. Mas antes de trazer, eu pensei assim. Eu já me vi em situação, Emília, que uma pessoa estava com ódio e eu respondi com ódio. E eu já me vi em situação que a pessoa estava com ódio e que eu respondi ou com silêncio ou com carinho, com amor genuíno assim, sabe? É tão diferente. Quando a gente responde com ódio, vira mais ódio. Nunca, em nenhuma experiência minha, pelo menos, eu respondi com ódio e funcionou. Pelo menos pra mim, nunca funcionou. E eu ainda saí me sentindo pior. Comigo mesmo. Todas as vezes que eu respondi com carinho, com amor a uma situação, a uma pessoa, funciona, gente. Às vezes, na hora, a pessoa pode até continuar com ódio, com raiva, mas se a gente insistir no amor, a gente vai ver, não tem como o resultado ser outro. A pessoa vai se acalmar, a situação vai se resolver. Ou pelo menos ela não vai escalar, né, Emília? Então, olha só, é um esforço que exige, às vezes, da gente 5 minutos de esforço, de ficar em silêncio, de não revidar, que a gente colhe tanto benefício depois, a gente, o outro, a gente dá tempo do outro se aperceber no que ele tá fazendo, né? Porque às vezes é tão automática essa raiva, né, Emília? Que a gente não se percebe que tá com a raiva. E se o outro responde com silêncio, a gente fala assim, nossa, me exaltei. E a gente dá um passo para trás e continua. E o que me lembra também, Ju, que em algumas situações parece que é esperado da gente reforçar, né, a razão do outro, o ódio alheio, né? A pessoa chega com uma reclamação ou com um relato, com bastante emoção envolvido, e é esperado da gente, enquanto um testemunho de amizade, né, ou um apoio emocional, dizer, não, é isso mesmo, tá errado, e a gente se emocionar junto e sentir, né, e espalhar, botar um pouquinho mais de gasolina, né, na fogueira do outro. E talvez essa não seja a melhor saída, né? Que a gente consiga com sabedoria no momento, às vezes a gente também não vai, e talvez não seja a melhor saída soprar, né? Daí não tô botando gasolina, mas tô soprando, tá espalhando igual. Então, talvez seja a gente silenciar, talvez seja a gente mostrar que tem um outro lado. Opa, mas espera aí, você para para pensar que essa pessoa podia estar passando também por um dia ruim. Não é sempre que a gente está bem. Ah, mas é sempre assim.
Pô, mas mesmo sempre assim, né? Não deve ser fácil estar no papel dessa pessoa. Então, trazer, às vezes, um olhar, né? Acolhedor, né? Mas, ao mesmo tempo, sem engrossar o caldo, né? Sem a gente precisar sentir aquilo tudo, né? Parece falta, às vezes, de empatia. Nossa, eu tô aqui borbulhando, você não tá borbulhando comigo, né? Que amizade é essa não borbulha comigo, né? Não, não borbulha justamente pra gente se acalmar junto, né? Porque do contrário, são dois aqui né, a passar mal, né? Quem que nos salva depois, né? A Marli está dizendo, nunca esquecer de se colocar no lugar do outro, né? Pensar sobre o que a pessoa pode estar passando. Sim, inclusive a pessoa que às vezes estava sentindo tudo aquilo, né? Então a gente também não pode diminuir a emoção alheia, né? Julgar, porque daí é julgar, né? Então, entendendo esse movimento do outro, a gente também conseguir acolher e conseguir. Não é fácil, né, gente? Vamos combinar, né? A gente é convidado aí, são os testemunhos diários, né? Emília, imagina se Jesus, toda vez que Pedro chegasse para Jesus, daquele jeito dele, Jesus, a coisa aconteceu, que Jesus falasse, é verdade, Pedro, é verdade, vamos lá fazer alguma coisa, tens razão, Pedro. Imagina, Pedro não ia ter sido Pedro, né? Se fosse dessa forma, Jesus sempre acalmou, apaziguou, mostrou o outro lado. Emília, os antídotos, então, aqui que eu anotei na minha listinha, o primeiro é o amor. É o amor, mas eu vou trazer o amor na ótica da amizade, tá? A gente não é mais amigo dos outros, que nem a Emília falou, né? Hoje em dia, amizade é tu reclamar junto, é isso. Será que amizade é isso mesmo? Será que esse amor, essa amizade, não é esse olhar que a Emília trouxe de apaziguar, de acalmar, de mostrar um outro lado? O segundo é a gente se evangelizar. Não é evangelizar o outro, não é falar que o outro está equivocado, tem que mudar, é nos evangelizar, evangelizar o nosso coração. E o evangelizar o nosso coração não é ser puritano, né, Emília? Viver dentro de casa espírita, de igreja, se evangelizar. Acho que é isso que a gente falou. Toda vez que a gente se equivocar, dar um passo para trás, lembrar de Jesus e pedir ajuda de Jesus e pensar, né, o que Jesus faria? O que eu posso fazer do que Jesus faria? Às vezes não tudo ainda, não consigo, mas que partezinha do que Jesus fez eu também consigo já fazer. Acho que isso é se evangelizar. O terceiro é a gente se doar no sentido de ser mais útil aos outros. E isso vale muito para dentro de casa, na vida em família, né? Será que a gente está sendo útil dentro de casa? Útil, materialmente falando, no sentido de lavar uma louça, dobrar uma cama, mas útil de, às vezes, está tendo um conflito dentro de casa, ao invés de se meter e atrapalhar, e engrossar o caldo, que nem diz a Emília, será que eu estou sendo útil me reservando e fazendo uma prece? Às vezes eu estou ouvindo o vizinho brigar, ou uma briga no prédio, no trabalho, que acontece bastante. Será que eu estou sendo útil àqueles que me cercam de alguma forma? Tem N formas de ser útil em N situações. Esse é o terceiro antídoto pro ódio. O quarto, reclama menos e servir mais. Se a gente reclamasse menos dos outros e fizesse, às vezes dentro da própria casa espírita, né, Emília? É um convite o tempo inteiro a isso, né? Servir mais. Lá, às vezes, a gente faz. Porque, tá na casa espírita, o convite ele é mais a flor da pele ali, mas e fora da casa espírita? Será que eu estou servindo mais ou estou reclamando mais das coisas que me cercam? E por último, eu vou ler do jeito que eu escrevi aqui, tá? Que é da Joana esse. Coragem, coragem, de adiar decisões, de responder para esclarecer, de discutir em nome da autodefesa. Então, adiar isso. Toda vez que a gente se vê no momento que a raiva está aparecendo, mesmo que um pouquinho, que a gente tenha coragem de adiar a decisão de fazer uma coisa, de adiar a resposta, de adiar aqui, discutir em nome da autodefesa, né? Adiar isso. Então, essa coragem de silenciar e adiar. Quer responder, acha que foi injusto, tudo bem, mas adia então. Fala assim, não, amanhã então eu vou falar com essa pessoa, agora eu vou ficar quieta, amanhã eu vejo o que eu respondo.
porque amanhã é outro dia. Amanhã já se acalmou, a gente já vai responder mais calmo e com mais sabedoria. Então, de todos esses, inclusive esse é o que eu vou levar como tarefinha para a semana. A coragem de adiar algo, uma resposta, uma decisão, uma atitude, quando a gente estiver com raiva, com ódio. E já é difícil, né, Emília, essa tarefa. Sabe que eu lembrei, não sei se foi no estudo do Evangelho Redivivo, foi em algum estudo recente que alguém deu um exemplo do Chico Xavier, que ele, alguns o julgavam como uma pessoa indecisa, ou que ele fosse em cima do muro, que ele não tomasse decisão, assim, como era, digamos, esperado. Alguém fazia algo assim, Chico, né, o que você acha? Direita ou esquerda, em cima ou embaixo, ali ou aqui, e ele era neutro. Ele sempre optava pela neutralidade, o que ficava assim como sendo algo, nossa, mas não tem, né? Não tem uma atitude, não tem uma decisão. E essa era a atitude, essa era a decisão. Né? O que muitos não percebiam era isso, que muitas vezes tem coisas que vão nos comprar mais intriga e desgaste do que benefício, né? E se a gente joga para daqui a... Como é que vai estar isso daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos? Vale a pena? Né? Vale a pena? Então, é esse pensamento mesmo do espírito imortal, né? Que a gente é. Né? A Fábio sempre fala isso, assim, né? Ela acorda de manhã, ela diz que se olha no espelho assim, eu sou um espírito imortal. E a partir disso sai na rua e vive a vida, né? Não, a gente tem que viver na matéria, mas tentar viver sob essa ótica, de que as coisas que a gente vive podem se registrar de N maneiras, né? Seja a gente pensando aqui no agora, e parece que a gente sempre tem que ter pressa, né, Ju? Então, se não tomar a decisão agora, acho que é um convite também para a gente ver que nem tudo é tão urgente assim. Carlos Aldir sempre fala isso pra gente. Então deve ter sido um evangelho redivivo. Aí, ó, com o Carlos, né? Ele fala, deixa pra amanhã. Na dúvida, deixa pra amanhã. Deixa para amanhã. Deixa pra amanhã. Então tá bom, queridos e queridas. Vamos então nos encaminhando aqui para o nosso encerramento, né? Para nossa prece de encerramento com essa tarefinha, a gente respirar antes de tomar decisões, né? Antes de agir, para nos resguardar das hostilidades, né? Então, refletir a respeito, eu vou pegar uma segunda tarefinha, tá, Ju? Além dessa, que é refletir a respeito das hostilidades. Assim, me marcou muito essa palestra da Marlete. A Marlete fala isso, que não adianta a gente procurar os cultos, seja as igrejas, as casas espíritas, se a gente tiver qualquer coisinha no coração contra alguém, né, contra algum irmão. Então, que a gente esteja atento a essas pequenas hostilidades do dia a dia para conseguir trabalhar elas com esses antídotos aí que a Júlia nos trouxe. Né, e que a gente seja verdadeiro nisso, né? De nós, não sinto. Não, comigo não, né? É só paz e amor aqui, de verdade, né? Vamos ser honestos, né? A gente precisa se enxergar para fazer a nossa reforma íntima. Então, vamos para a nossa brigada, tá? A Preta aqui, Giancarlo, Guilhermina, tantos aqui emanando gratidão. Do nosso lado também, né? A Pátia, Antônio, Aurélio, muito bom, gente, estar na presença de vocês. A Helena também. Muito bom a gente poder passar esses minutos aqui, esse tempinho de domingo à noite juntos, né? Para juntos nos prepararmos aí para a semana que virá. Então, para estarmos ainda mais fortalecidos, vamos seguir de corações entrelaçados, vibrando alto, pensando e convidando o amor de Deus, do nosso Pai, Criador, que emana só amor, que a gente possa sentir esse amor, vibrar nesse amor, viver nesse amor. E que esse amor possa ser para a gente esse primeiro antídoto tão importante contra os pensamentos de mágoa, de hostilidade, de qualquer desgaste que a gente possa ter ou sentir para com algum irmão, algum grupo, alguma ideia, que a gente possa nos fortalecer nesse amor e emanar esse amor também. Sabendo que sempre que alguém
é hostil com a gente, ou não nos trata no seu melhor, é porque está passando por algo, né? Quem é feliz não distrata ninguém, não faz mal a ninguém, não é desagradável com ninguém. Então, quem é assim, certamente está precisando da nossa compreensão e das nossas emanações de amor. Que possamos ter uma semana de muita paz e muita luz. E que no próximo domingo aqui nos reunamos novamente. Que assim seja. Obrigada, Emília. Até domingo que vem. Até. Tchau, gente. Até lá.